Saudamos a todos os nossos irmãos e irmãs com a paz do nosso Pai Celestial. Sejam bem-vindos a mais um estudo da Palavra do Eterno. Antes de iniciarmos, vamos fazer uma breve oração. Maravilhoso Pai que estás no céu, aqui estamos diante do Teu trono, eu, meus irmãos e minhas irmãs, primeiramente para te pedir perdão dos nossos pecados. Tem misericórdia de nós, Pai. Apresentamos diante de Ti as nossas famílias, para que estejam todos sob Teus cuidados. Nos abençoe, nos proteja de todo mal. Nos ajuda nessa caminhada final. Te apresentamos também o nosso país, o nosso Brasil. Derrame sobre nós bênçãos sem medidas, Pai. Muito obrigado por tudo. Continue cuidando de nós. Continue nos abençoando, continue nos ajudando. Precisamos de Ti a cada momento de nossas vidas. Te pedimos também, Pai, o Espírito Santo, para que Ele habite em nós e faça morada em nós, e nos dê entendimento de tudo que for dito nesse momento, nesse estudo. Nós te pedimos e te agradecemos em nome de Yahushua, o Cordeiro que tira o pecado do mundo, o leão da tribo de Judá, a raiz de Jessé, a verdadeira estrela do amanhã, que se rebaixou e para nos resgatar da morte eterna, e hoje se encontra do teu lado direito, intercedendo por nós. É em nome dele que te pedimos, hoje e sempre. Amém. Bem, meus amados irmãos e irmãs, hoje nós vamos iniciar o estudo e a leitura do livro Vida no Campo. O capítulo 1 diz: apelo para abandonar as cidades. Os perigos da cidade. Poucos reconhecem a importância de evitar, quanto possível, todas as associações contrárias à vida religiosa. Ao escolher seu ambiente, poucos tornam sua prosperidade espiritual sua primeira preocupação. Os pais afluem com a família às cidades, porque imaginam ser mais fácil obter aí subsistência do que no campo. Os filhos, nada tendo que fazer, quando não se acham na escola, recebem uma educação de rua, adquirem das más companhias hábitos de vícios e devassidão. Os pais veem tudo isso, mas requer sacrifício corrigir-lhes os erros, e ficam onde estão, até que Satanás toma inteiro domínio de seus filhos. É melhor sacrificar toda e qualquer consideração mundana do que pôr em risco as preciosas almas confiadas ao seu cuidado. Elas serão assediadas pelas tentações e devem ser ensinadas a enfrentá-las, mas é dever dos pais cortar qualquer influência, romper com todo hábito, quebrar todo laço que impedir de, com a sua família, se entregarem a Deus de maneira mais fraca, positiva e sincera. Em lugar da cidade apinhada, busquem algum ambiente afastado onde seus filhos possam estar tanto quanto possível ao abrigo das tentações, e ali preparem e eduquem-nos de modo a se tornarem úteis. O profeta Ezequiel, assim, enumera as causas que levavam ao pecado e destruição de Sodoma. Ela e suas filhas foram orgulhosas, tiveram fartura de pão e próspera tranquilidade, mas nunca ampararam os pobres e os necessitados. Ezequiel, capítulo 16, versículo 49. Todos os que querem escapar da condenação de Sodoma devem fugir do procedimento que trouxe os juízos de Yahweh, nosso Pai Celestial, sobre aquela ímpia cidade. Testemunhos Seletos, volume 2, página 74. Não é o plano de Yahweh que moremos na cidade. Em todo o mundo, as cidades estão se tornando viveiros de vícios. Por toda parte se vê e ouve o que é mal, e se encontram estímulos à sensualidade e ao
desregramento. A onda de corrupção e delinquência cresce incessantemente. Cada dia oferece um registro de violência, roubos, assassinatos, suicídios e crimes inomináveis. A vida nas cidades é falsa e artificial. A intensa paixão de ganhar dinheiro, o redemoinho da agitação e da corrida aos prazeres, a sede de ostentação, de luxo e extravagância, tudo são forças que, no que respeita à maioria da humanidade, desviam o espírito do verdadeiro desígnio da vida. Abrem a porta para milhares de males. Essas coisas exercem sobre a juventude uma força quase irresistível. Uma das mais úteis e perigosas tentações que assediam as crianças e os jovens nas cidades é o amor aos prazeres. Os feriados são numerosos, jogos e corridas de cavalo arrastam milhares, e a onda de agitação e prazer atrai-os para longe dos sóbrios deveres da vida. O dinheiro que deveria ter sido economizado para melhores propósitos é desperdiçado em divertimentos. Em razão de monopólios, sindicatos e greves, as condições de vida nas cidades estão se tornando cada vez mais difíceis. Sérias aflições se encontram perante nós, e sair das cidades se tornará uma necessidade para muitas famílias. O ambiente material das cidades constitui muitas vezes um perigo à saúde. O estar constantemente sujeito ao contato com doenças, o predomínio de ar poluído, água e alimento impuros, as habitações apinhadas, obscuras e insalubres são alguns dos males a enfrentar. Não era desígnio de Yahweh, nosso Pai Celestial, que o povo se aglomerasse nas cidades, se ajuntasse em cortiços. No princípio, ele pôs nossos primeiros pais entre os belos quadros e sons em que se deseja que nos regozijemos ainda hoje. Quanto mais próximos da harmonia com o plano original de Yahweh, mais favorável será a nossa posição para assegurar saúde ao corpo, espírito e alma. A Ciência do Bom Viver, páginas 363 a 365. O espírito negligente. Não pude dormir depois das 2 horas esta manhã. Durante o período noturno, estive em reunião. Insisti com algumas famílias para que se aproveitassem dos meios designados por Yahweh e saíssem das cidades para salvar seus filhos. Alguns eram negligentes, não se esforçando o suficiente. Os anjos da misericórdia apressaram Ló, sua esposa e suas filhas, tomando-os pela mão. Se Ló tivesse se apressado como o Eterno desejava que fizesse, sua esposa não teria se transformado em uma estátua de sal. Ló tinha espírito demasiadamente vagaroso. Não sejamos como ele. A mesma voz que advertiu Ló de que devia abandonar Sodoma também nos ordena. Está escrito, 2 Coríntios capítulo 6, versículo 17. Retirai-vos do meio deles, separai-vos, diz o Eterno, não toqueis em coisas impuras. Os que obedecem a essa advertência encontrarão um refúgio. Esteja cada homem bem desperto por si mesmo e procure salvar sua família. Prepare-se para o trabalho e Yahweh revelará ponto por ponto qual deve ser a próxima coisa a fazer. Ele vai nos auxiliar, não tenha dúvida. Ouvi a voz de Yahweh por meio do apóstolo Paulo. Está escrito em Filipenses capítulo 2, versículos 12 e 13. Desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor, porque Yahweh é quem efetua em vós tanto o querer como o realizar, segundo a sua boa vontade.
Ló se dirigiu à planície com passos vagarosos e sem determinação. Por tanto tempo havia se associado com pessoas do mal, que não percebeu o perigo, até que a esposa ficou para sempre na planície, como uma estátua de sal. Review and Herald, 11 de dezembro de 1900. As cidades devem ser visitadas pelos juízos de Yahweh. Aproxima-se o tempo em que as cidades serão alvo dos juízos divinos. Em breve, as cidades serão terrivelmente sacudidas. Terrivelmente, meu irmão, minha irmã. Não importa quais sejam as dimensões e a solidez dos edifícios, nem quais as precauções tomadas contra incêndios. Quando Yahweh tocar esses edifícios, dentro de poucos minutos ou algumas horas ficarão reduzidos a escombros. As cidades ímpias do nosso mundo serão varridas pela vassoura da destruição. Nas calamidades que agora atingem edifícios imensos e grandes distritos das cidades, Yahweh está nos mostrando o que acontecerá em toda a terra. Testemunhos Seletos, volume 3, páginas 114 e 115. Resultado de não atender às advertências. Tenho ordem de anunciar a mensagem, dizendo que as cidades onde reina a transgressão, extremamente pecadoras, serão destruídas por terremotos, pelo fogo e por dilúvio. Todo mundo será advertido que existe um Criador, que demonstrará sua autoridade divina. Seus invisíveis instrumentos ocasionarão destruição, devastação e morte. Todas as riquezas acumuladas serão como nada. Sobrevirão calamidades, calamidades as mais terríveis, totalmente imprevistas, e essas destruições vão se seguir umas às outras. Se atentarem para as advertências que Yahweh tem feito e as igrejas se arrependerem, apegando-se de novo ao seu conserto, então outras cidades podem ser poupadas por algum tempo. Contudo, se os homens que têm sido enganados continuarem no mesmo caminho em que têm estado a andar, desrespeitando a lei de Yahweh e apressando falsidade diante do povo, Yahweh permitirá que sofram calamidades para que despertem. Então, meu irmão, minha irmã, aqui está falando sobre as pessoas que estão sendo enganadas. Nós precisamos examinar as Escrituras. Não tem como eu ser enganado se eu conheço as Sagradas Escrituras. O Eterno não rejeitará repentinamente todos os transgressores, nem destruirá nações inteiras. Entretanto, ele castigará cidades e lugares onde os homens houverem se entregado inteiramente aos instrumentos satânicos. As cidades das nações serão tratadas rigorosamente, contudo, não serão castigadas com a extrema indignação de Yahweh, porque algumas almas ainda se desprenderão dos enganos do inimigo, vão se arrepender e se converter. Amém. Enquanto as massas estarão entesourando ira diante do furor. Evangelismo, página 27. A iminência dos juízos de Yahweh. Está próximo o tempo em que grandes cidades serão destruídas, e todos devem ser advertidos sobre os juízos que estão por vir. Evangelismo, página 29. Ah, se o povo de Yahweh tivesse o senso da destruição iminente de milhares de cidades, agora quase entregues à idolatria. Review and Herald, 10 de setembro de 1903. Cena de grande destruição. Na última sexta-feira pela manhã, pouco antes de acordar, uma cena muito impressionante me foi apresentada. Parecia que eu havia acordado, mas não estava em meu lar. Das janelas podia avistar um terrível incêndio
grandes bolas de fogo caindo sobre as casas, e dessas bolas voavam flechas incandescentes em todas as direções. Era impossível apagar os fogos que se acendiam, e muitos lugares estavam sendo destruídos. O terror do povo era indescritível. Evangelismo, página 29. Os esforços de Yarrow para despertar o povo. Enquanto eu, em Loma Linda, Califórnia, em 16 de abril de 1906, uma cena assombrosíssima me foi revelada. Numa visão noturna, eu estava em uma elevação de onde via as casas sacudidas, como o vento sacode o junco. Os edifícios grandes e pequenos eram derrubados. Os locais de diversão, teatros, hotéis e mansões santuosos eram sacudidos e arrasados. Muitas vidas eram destruídas e os lamentos dos feridos e aterrorizados enchiam o espaço. Os anjos destruidores enviados por Yarrow estavam atuando. A um simples toque, os edifícios tão solidamente construídos que os homens consideravam a prova de qualquer perigo, ficavam reduzidos a um monte de escombros. Nenhuma segurança havia em parte alguma. Eu, particularmente, não me sentia em perigo, mas não posso descrever as cenas terríveis que me foram apresentadas. Seria possível dizer que a aparência divina havia se esgotado e chegado o dia do juízo. Então, o anjo que estava ao meu lado me disse que poucas pessoas reconhecem a maldade que impera no mundo atual, especialmente nas grandes cidades. Declarou que o Eterno determinou um dia em que sua ira castigará os transgressores pelo persistente menosprezo à sua lei. Meu irmão, minha irmã, a maioria das pessoas desprezam a lei do nosso Pai Celestial. A maioria dessas 40 mil denominações não guardam as leis. Infelizmente, esta é a realidade. Mas as Escrituras vão seguir à risca, porque lá diz que poucos vão se salvar. Assim como foi no dia de Noé, será a vinda do Filho do Homem. Embora terrível a cena que me foi revelada, não me causou tanta impressão quanto as instruções que recebi na ocasião. O anjo que estava ao meu lado declarou que a suprema soberania de Yarrow, o caráter sagrado de sua lei, devem ser manifestados aos que obstinadamente se recusam a obedecer ao Rei dos Reis. Os que preferem permanecer infiéis serão feridos pelos juízos misericordiosos, a fim de que, se possível for, cheguem a despertar e se aperceber da pecaminosidade do seu procedimento. Testemunhos Seletos, volume 3, páginas 329 e 330. Perigo para aqueles que permanecem desnecessariamente. De acordo com a luz que me foi dada, insisto com o povo para que saia dos grandes centros populosos. Nossas cidades estão se tornando cada vez mais ímpias e cada vez mais se torna evidente que os que permanecem nelas desnecessariamente fazem isso colocando em perigo a salvação de sua alma. Manuscrito, página 115 de 1907. É isso, meu irmão, minha irmã. As pessoas não acordaram e a maioria não vão despertar para a realidade. Não esqueçam, meus amados irmãos e irmãs, o nosso Salvador, quando veio a este mundo, ele estudava o Antigo Testamento. Em Mateus capítulo 5, verso 17, ele deixa claro que ele não veio mudar nada. Ele veio cumprir e abençoou aqueles que guardam e ensinam. E disse que aqueles que, além de não guardar, ainda ensinam errado,
serão castigados. Ele não veio mudar. Em Tiago 2,10 diz: aquele que transgride um só ponto da lei se torna culpado de todos. A matemática do nosso Pai Celestial é diferente da nossa. 10 menos 1 para nós é 9. Para ele, transgrediu um mandamento, transgrediu todos. E a maioria transgride o sábado. Não esqueça que o mandamento está escrito: lembra-te do dia de sábado. Ele sabia que a maioria ia esquecer. Ele sabia que a maioria ia transgredir. Acordem, meus irmãos. Acordem. A maioria serão pegos de surpresa. E a conversão, a verdadeira conversão, ela não ocorre de um dia para a noite. Leva anos. Nós temos que buscar essa verdadeira conversão, enquanto ainda há tempo. Fique na paz do nosso Salvador e único intercessor Yahushua, o Filho do Altíssimo Yahweh, que se fez carne para nos resgatar da morte eterna. E ele se encontra hoje ao lado do nosso Pai Celestial, intercedendo por nós. Amém.